Meu nome é Natália Maria, eu tenho 27 anos, eu sou lá de Araraquara, sou da comunidade Gerados pela Imaculada, uma comunidade mariana do fogo. Eu sou mãe, eu não sou casada, mas eu tenho uma filha de 2 anos e 10 meses mais ou menos, sou mãe solteira. Nem sempre eu fui de Jesus, sabe, gente? Eu tive uma história aí que me trouxe até aqui. E hoje eu estou aqui para falar de uma outra mãe. Eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. Quem aqui tem um santo de devoção? Qual que é o santo de devoção seu? Nossa Senhora. Aleluia! E o seu? Aleluia! Todo mundo aqui é devoto de Nossa Senhora? Você? Que bom, gente. Amém! Amém! Nós conhecemos vários santos, né? São Paulo Apóstolo, São Francisco de Assis, nós temos nossos baluartes lá da comunidade. São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Santa Bernadette. Homens que caminharam na terra e chegaram a um grau elevado de relacionamento com Deus. Essa santidade que é o que Deus nos chama a viver. Deus nos chama a ser. Deus nos chama para ser santos, para buscar uma vida de santidade. Na Bíblia, em Levíticos 11:44, Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Em Mateus 5:48 ele fala: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós somos chamados a isso. Jesus, quando ele veio aqui na terra, quando ele desceu e viveu entre nós, ele não achou ninguém que amasse ele, que correspondesse o amor que ele sentia por nós. Quando no Evangelho fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é porque ele não achou ninguém aqui na terra que amasse ele como ele nos amava. Ninguém exceto uma pessoa. Ninguém exceto ela, a Virgem Maria. Nossa Senhora, ela encontrou graça diante de Deus. Inundada pelo amor de Deus é a Virgem Maria, a totalidade da graça. Ela correspondeu ao amor de Deus. Agora eu vou pedir para você pegar na sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Enquanto você pega, reza comigo: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. João 2, primeiro versículo. Eu vou contar para vocês a história de um casamento hoje. Amém? Achou? Deu certo? Vou esperar a senhora aqui pegar a dela. João 2, 1385 na Ave Maria. É pra mim essa? Obrigada. Pode ler, gente? Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas. Eles encheram-nas até acima.
Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tiraram a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia e bate palma para a palavra de Deus, porque ela é santa. Deus, Ele queria ser o nosso Pai. E querendo ser o nosso Pai, Ele viu em Nossa Senhora a sua filha amada, aquela que correspondia o seu amor. É a Eva que deu certo, ela é aquela que era segundo o coração dele, que era segundo aquele que ele desejava ver no homem, o modelo perfeito que ele desejava ver no homem. A filha amada de Deus Pai, a virgem pura. Diferente de nós, Nossa Senhora, ela tinha um relacionamento com Deus muito profundo. Ela confiava em Deus de um jeito que nós não conseguimos confiar, porque nós duvidamos muito da ação de Deus na nossa vida, nós duvidamos muito do amor de Deus. Quando Deus nos pede uma coisa, a gente fala: nossa, mas será que Deus está pedindo isso porque Ele me ama de verdade? Será que isso é de Deus? Será que eu estou ouvindo algo que vem dele? Será que é coisa minha? Ou será que é coisa do diabo? Será que é ele? Ela não, ela confiava em tudo que ele falava. Era um relacionamento perfeito. Ela tinha uma confiança nele muito, que era sobrenatural, era algo sobrenatural que ela tinha. Tanto que quando o anjo anuncia que ela seria a mãe de Jesus, ela não questiona nada. A única coisa que ela quer saber é como isso vai acontecer, porque ela não conhecia homem nenhum. Ela não duvida da ação de Deus. Ela pergunta como. E Deus, quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é bonito demais. Deus, por ser Deus, Ele tem que ser fecundo. Lá em Gênesis, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele fala: multiplicai-vos. Deus, Ele é fecundo. E na sua fecundidade, Deus, Ele gera o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Verbo com o Pai, nessa junção, procede o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. E o Espírito Santo, se a gente for parar para pensar, não tem como ele gerar uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. Então essa sucessão, se a gente for parar para analisar, parou no Espírito, e ele ficaria infecundo, o Espírito. Mas o sim de Nossa Senhora fez com que o Espírito encontrasse fecundidade. Ela não gerou a divindade de Deus, ela já existia. Mas o sim dela fez com que gerasse o corpo do Verbo. E a partir do momento que ela deu o sim, o Espírito encarnou no corpo, a divindade de Deus encarnou no ventre dela, e ela gerou o corpo e o sangue de Jesus. Santo Ambrósio, ele tem uma frase muito bonita, eu até marquei aqui para passar para vocês. Ele fala: desta maneira, da carne imaculada de uma virgem vivente, o Espírito Santo formou o segundo Adão, assim como de uma terra virgem, o Deus Criador formou o primeiro. Então foi ela que trouxe o corpo e o sangue de Deus. A divindade já existia, não teria como ela gerar, porque ela era uma mulher, uma humana. Mas ela gerou o corpo e o sangue através do sim dela. Ela era a filha amada de Deus.
Gente, São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, a igreja ensina que quando São Joaquim tomou Nossa Senhora por mulher, eles ficaram 20 anos tentando ter filhos. E eles não conseguiam. E era uma vergonha para São Joaquim não conseguir ter filhos. Ele era tido como infecundo para as pessoas da sua tribo. Até que ele faz uma prece ao Senhor. E ele fala que se o Senhor desse a graça dele ter um filho, ele ia consagrar o filho a ele, a serviço do Senhor. E aí, após essa oração, São Joaquim e Santa Ana, os dois, recebem a visita de um anjo. E esse anjo fala para eles que eles vão ter uma filha e vão colocar o nome dela de Maria. E desde o ventre ela vai ser cheia do Espírito Santo. E ela ia crescer em graça. E ela ia ser a mãe do Salvador. Eles já sabiam disso. E aí, Ana engravida. E Nossa Senhora nasce. E ela sempre foi toda de Deus. Ela vivia no templo. Ela não saía de lá. Ela acordava, rezava e ia para o templo. Ela queria ficar com o Senhor o tempo inteiro, porque ela já sabia, desde o seu ventre, que ela era uma consagrada de Deus. Isso sempre esteve no coração de Nossa Senhora. Ela era uma mulher de Deus mesmo. Ela rezava. Ela era visitada por anjos. Ela sempre foi visitada por anjos. A igreja nos ensina que quando o anjo vai anunciar a Nossa Senhora a salvação, ela não se assusta com na Bíblia fala que ela perturbou-se, mas não é por causa da presença do anjo, porque para ela era um costume ser visitada por anjos. O que deixou a Nossa Senhora admirada naquele momento foi o ave cheia de graça que o anjo falou para ela naquele momento, porque ela falou: como que eu posso merecer uma saudação dessa? E Nossa Senhora, ela era humilde demais. Ela era humilde demais. E ela era uma mulher de Deus, porque ela lia a Bíblia. Se a gente pegar uma Magnífica, Lucas 1:46, a gente for ler o Magnífica, a gente vai perceber que Nossa Senhora, ela lia as Sagradas Escrituras. Ela sabia. E a igreja nos ensina que ela sabia que uma virgem conceberia o Salvador. E ela rezava e pedia para Deus para conhecer a mãe do Salvador, porque ela queria venerar aquela que traria a luz para o mundo. E ela foi a escolhida. E o sim dela fez com que ela se tornasse a esposa do Espírito. Repete comigo: filha amada do Eterno Pai, esposa do Espírito e mãe de Deus. E a partir do momento que ela aceita ser esposa do Espírito, casamento, que é casamento, a gente sabe, é fecundo. E ela gera no seu ventre o Filho de Deus. E aí, a partir disso, surge aquela data que a gente comemora todo 1º de janeiro, que é o título mais importante de Nossa Senhora, que é Santa Maria, Mãe de Deus. Bate palma para Nossa Senhora, gente. E ela se torna esposa e gera o Verbo. E como eu disse para vocês, o Verbo, ele sempre existiu. E quando ele encontra Nossa Senhora, ela gera não só o corpo e o sangue, mas ela gera também a alma de Deus. Porque Deus, ele não tinha alma, ele era o Verbo, ele era Deus. Então ela gera tudo nela. Então ela se torna o primeiro sacrário, aquela que primeiro esteve com o Senhor. Eu gerei a minha filha, a Manu. Ela é linda, gente. Assim, igual eu, né? Igual a mãe, assim. Branquinha, pequenininha, assim. Terrível. Pensa numa criança que apronta, é aquela lá. E ela é esperta demais, assim. A Manu, a gente estava esses dias lá na comunidade, eu com as meninas. Eu moro na comunidade com ela, né? Nós somos uma comunidade que tem vida e aliança. As pessoas que são vida, eles trabalham e anunciam o evangelho. E nós, que somos de vida, nós moramos lá na comunidade. Faz 6 meses que eu estou morando com a minha filha lá.
Foi um chamado que Deus fez, sempre fez para mim. Mas como eu sou muito desobediente, eu sempre lutei para não corresponder. Mas chegou uma hora que Deus falou, vem, e eu fui. E eu estou morando com ela lá. E a Manu, esses dias a gente estava lá em casa, conversando, as meninas no quarto, dando risada e tal. Ela tem 2 anos e 10 meses, como eu falei para vocês. Mas ela percebe tudo, assim, sabe criança? Que tudo que fala, escuta e guarda, né? Aí a gente estava conversando, ela pegou, abriu a porta assim, olhou para as meninas, tchau, amiguinhas, mandou um beijo e saiu correndo. E aí, eu fico olhando para minha filha e eu falo, meu Deus, que amor. Eu não sei se você namora, se você é casado, mas se você não namora, viva um namoro santo. E se você tiver essa vocação, tenha um filho. Se você for casado e ainda não tem filhos, peça para Deus a graça de ter um filho, porque é muito bom, gente. A Manu, eu falo que ela é o errado que deu certo na minha vida, porque eu tive um relacionamento frustrado, mas ela veio e a maternidade mudou tudo na minha vida, assim, tudo. Deu sentido para muita coisa, então é demais. Eu fico vendo a minha relação com a minha filha, eu fico sentindo um amor inexplicável por ela. Sabe aquele amor que você dá a vida para a pessoa, que você olha para a pessoa e você vê que você ama ela mais do que a você mesmo. E aí eu fico pensando, Nossa Senhora com Jesus. São João da Cruz nos ensina que o amor não cansa nem se cansa. Então imagina, se eu, uma pecadora, amo a minha filha do jeito que eu amo, imagine Nossa Senhora, que era plena da graça, como que era o relacionamento dela com Jesus. É por isso que a gente tem que tomar Nossa Senhora como mãe. Vou pedir para você abaixar a cabeça agora e fechar os olhos só um pouquinho. Eu sei que você já deve ter chamado Nossa Senhora de rainha de muita coisa. Vários títulos nós temos: das Graças, Aparecida, de Fátima, Guadalupe e tantos outros. Tem muitos que a gente nem conhece, porque ela está em todo lugar, ela não deixa ninguém. Mas eu quero que hoje você repita comigo assim: Virgem Maria, filha amada do Pai, esposa do Espírito e mãe de Deus, vem ser minha mãe hoje. Me ensina a ser teu filho, mãe, a procurar o teu colo, mamãe. Amém. Pode levantar sua cabeça agora e olhar para mim de novo. Então nós, mulheres, nós concebemos na ordem natural. Mas a Virgem Maria, ela concebe numa ordem sobrenatural. Jesus, ele fala no Evangelho que a gente não deve temer aqueles que matam o corpo, mas aqueles que matam a alma e depois jogam a nossa alma no fogo da hiena. E é isso que Jesus quer evitar na nossa vida. E é através de Nossa Senhora que Ele veio completar o nosso plano de salvação. Ela nos gera para a vida eterna. Ela gerou Jesus na graça, e ela gera aqueles que querem perseverar com o Senhor na vida da graça. Então nós temos que ter uma comunhão com Nossa Senhora. A gente tem que buscar estar com ela, porque Jesus é aquele que nos leva ao Pai. E Maria, a Virgem Maria, é aquela que Deus escolheu para ser o caminho que nos levaria até Jesus. E Jesus nos vai levar até o Pai. Então se nós vamos até ela, nós chegamos até Jesus, e Jesus nos leva até Deus. Ela é o caminho mais perfeito, porque ela é como nós, cheia da graça, mas ela é uma humana. Ela é 100% humana e santa. Nosso modelo de santidade. Sem medo de falarem que ela é qualquer uma. Ela não é. Ela é a mãe de Deus, e Deus nos deu ela para que ela fosse a nossa mãe.
Jesus, ele tinha um plano de salvação para nós. Jesus passou 3 horas na cruz e 3 anos ensinando, curando, realizando milagres, resgatando vidas, até que chegou um momento em que ele percorreu o caminho do Calvário e morreu no madeiro. Mas antes disso acontecer, Jesus viveu 30 anos escondido junto com a sua mãe. São Lucas, ele é o evangelista que ele mais retrata a vida de Jesus antes dele sair para pregar o evangelho, antes dele anunciar, antes dos milagres. E ainda assim, o relato dele mostra 3 momentos da vida de Jesus, que é o momento em que ele nasce, e depois Jesus com 8 anos de idade, quando Nossa Senhora e São José levam ele até o templo para apresentação. E aí lá Simeão fala para ela que aquele menino seria a causa de sorrimento e queda para muitas pessoas, que uma espada transpassaria a alma dela. E depois o evangelista silencia. E aí somente com 12 anos ele vai falar de Jesus novamente. Quando eles voltam até o templo e Nossa Senhora e São José encontram ele ensinando os doutores da lei. E aí a partir de então ele fala no evangelho que o Senhor cresceu em estatura e em graça. E depois só com 30 anos, em Caná da Galileia, que o Senhor vai aparecer. Durante 30 anos ele foi só dela. Quando o Espírito Santo encarnou no seio da Virgem Maria, ela pôde abraçar o ventre dela e falar: agora você é só meu. Santa Gema Galgani, uma grande santa da igreja, quando ela recebia a Eucaristia, ela se abraçava e ela falava: Jesus, agora você é só meu. Mas isso durava 15 minutos. Agora imagine Nossa Senhora, 30 anos tendo Jesus só para ela. Imagina como que era esse relacionamento dos dois. Imagina, eu fico imaginando Nossa Senhora naquela época, a mulher ela levantava cedo. Então imagina Nossa Senhora levantando cedo, fazendo as orações dela. E aí ela ia preparar o café, porque tudo tinha que ser muito perfeito, porque era Deus que ia tomar o café. Era o próprio Deus ali com ela, o trato. Agora imagine como que não era Jesus com ela, gente. Se ela era a totalidade da graça, a filha amada do Eterno Pai, a esposa do Espírito e a mãe dele, ela era a presença de Deus para ele ali. Ele olhava para ela e ele via Deus. Lógico, a gente sabe que Nossa Senhora não é maior que Deus, mas ela é uma eleita do Senhor. Deus escolheu ela, então quando Jesus olhava para ela, ele via Deus. E aí naquele momento era um amor entre os dois. E aí eu fico imaginando, se Jesus ensinou os doutores da lei as Sagradas Escrituras e depois ensinou os discípulos, imagine ele ensinando ela. Imagine ele falando para ela: sabe o velo de Gedeão? É você, mamãe. Sabe, mamãe, a arca da aliança? Você, mãe, é a nova arca da aliança, a sarça da visão, a invicta Judite. É a senhora, mamãe, aquela que Isaías disse, Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. É a senhora, mãe. Imagine o amor que Jesus não tinha para Nossa Senhora naquele momento. Só que aí chegou um casamento. E aquele casamento mudou tudo na história de Jesus e de Nossa Senhora. Aquele casamento foi o grande divisor na vida de Jesus e Nossa Senhora. Quando eles chegam em Caná, e aí Nossa Senhora ela se dá conta que não tem mais vinho. Ela, uma mulher muito sábia, ela percebe o que estava acontecendo ali. E aí ela fala para Jesus: eles já não têm vinho. Ela não faz um pedido, ela fala: eles já não têm vinho. E aí ele olha para ela e fala: mulher. E para aqueles que
que não conhecem os mistérios de Deus. Mulher, parece que ele está sendo mal educado com ela, né? Ah, mulher. Aí as pessoas falam que ele tratou ela como uma mulher qualquer. Mas não. A mulher de Gênesis, a mulher que era esposa do Espírito. Aí ele fala: mulher, isso compete a nós, a minha hora ainda não chegou. E no Evangelho de São João, toda vez que ele se refere à palavra hora, ele está se referindo à hora da cruz. Cada vez que ele fala a palavra hora, ele está falando da morte, da paixão dele. Então quando ele fala: mulher, isso compete a nós, a minha hora ainda não chegou, ele estava falando: se eu realizar esse milagre, acabou eu e você só. Se eu realizar esse milagre, eu vou sair de perto de você, eu vou para o mundo, mãe, eu vou anunciar o Evangelho e vai acabar na cruz. Se eu realizar esse milagre, mãe, a gente já sabe onde isso vai acabar. Vai acabar comigo subindo o Calvário e morrendo por todos os que estão aqui no madeiro de uma cruz. E aí, Nossa Senhora, ela entra no tempo da graça nesse momento. E ela, olhando para Jesus ali, ela entra numa outra dimensão do tempo. E ela enxerga a humanidade inteira ali na pessoa de Jesus. Ela enxerga cada um de nós. Ela vê a prostituta, ela vê o adúltero, o bêbado, o assassino. Ela vê os pecados da humanidade, a necessidade dos seus filhos, aqueles que estão se matando, os jovens se suicidando. Ela vê as pessoas em depressão. E naquele momento ela olha para o filho dela e ela fala: eu troco. Chegou a hora. Eu troco, filho, você pela Natália, a pecadora, a desgraçada, aquela que teve uma vida no pecado, que usou droga, que ia para as festas e se embebedava e saía carregada. A Natália, aquela que saiu com tantos homens e depois acabou com um filho na barriga, sozinha, e ninguém queria mais. Aquela que começou um relacionamento e não deu certo e foi deixada sozinha para criar um filho. E ela me viu ali naquela hora. E ela não só viu a mim, ela viu você também. Ela viu a sua vida, ela viu a sua história. E ela falou: filho, eu não quero trocar você, mas eu troco, porque chegou a hora de eu cuidar deles. Chegou a hora de eu ser mãe deles, filho. E aí naquele momento, Jesus realizou um milagre. E aí a gente já sabe o que acontece. 3 anos anunciando o Evangelho e convidando as pessoas a se converterem, até que chega o momento que ele é entregue, sobe o Calvário e morre na cruz. E aí naquele momento a morte de Jesus é como uma dor de parto para Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não quebrou uma unha para ser de Deus. E ela é a rainha dos mártires. Mas sabe por quê? Porque naquele momento foi um milagre ela não ter caído morta vendo o filho dela ali. Porque o amor que existia entre eles era algo que a gente não consegue entender. Porque era ele e ela só ali. Ela gerou um amor dentro dela. E aí foi um milagre ela não ter caído morta. Mas foi Deus que segurou ela naquele momento, porque aquilo foi uma dor de parto. Porque enquanto ela perdia o filho dela, ela concebia cada um de nós no ventre dela. Ela nos chama para nos gerar dentro dela, no seu ventre materno, no seu ventre de mãe. Ela é a nossa rainha, mas ela é a nossa mãe. Acima de tudo, a nossa mãe. Nós temos que acolher Nossa Senhora sem medo. E quando eu falo acolher, não é só pedir para elas as graças que nós queremos para a nossa vida, mas ter elas, sabe?
no nosso dia a dia, porque é a partir dela que a gente vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Se você está aqui, você não está aqui por acaso, é porque você queria ouvir uma mensagem de Deus no dia de hoje. E a mensagem é essa: é através dela que você não só vai conseguir as graças para a sua vida, mas você vai conseguir atingir o objetivo que Deus nos trouxe para o mundo, que é ser santos. É para Ele que Ele nos fez, não é para ninguém mais. Porque essa vida aqui passa, gente, mas a vida eterna, a promessa, ela fica. E é Nossa Senhora que nos gera para essa promessa, para a eternidade, para a santidade, para uma vida junto de Deus. Ela é o caminho que nos leva a Jesus. Temos que nos entregar a ela sem medo, nos unir a ela. Agora eu vou pedir para você abaixar sua cabeça um pouquinho. Vai lembrando dos momentos em que você se sentiu longe dela. Vai lembrando daquela sua dor, que você não sabe o que fazer com ela. Eu não sei como que é o relacionamento com a sua mãe, mas independente disso, a sua mãe, ela gerou você no ventre dela. Ela cuidou, ela repousou na sua gestação, para que você pudesse vir ao mundo. E da mesma maneira como a gente tem uma mãe na ordem natural, a gente tem a mãe na ordem sobrenatural. E Nossa Senhora veio te chamar hoje aqui, para que você possa acolher ela como mãe de verdade. Vai pedindo para ela agora: fica comigo, mãe. Me ensina, mãe, a entender tudo que foi dito aqui hoje. Acolher com o meu coração a verdade da minha salvação, o plano de salvação para a minha vida. Aquilo que Deus pensou, sonhou desde o momento que Adão e Eva pecou. Ele já sonhava com Nossa Senhora. Ele já estava pensando nela. Ele já estava pensando no momento em que ia chegar a hora do anjo anunciar a vinda de Jesus. Então pede para o Espírito Santo nesse momento te dar a graça de entender essa verdade, que ela é a nossa mãe, que ela é aquela que vai nos gerar para Deus, aquela que vai nos levar até Jesus, aquela que vai segurar a nossa perseverança dentro da igreja, ainda que o mundo inteiro fale contra, ainda que o mundo inteiro diga que ela é uma mulher qualquer, que você possa entender hoje que não, ela é a minha mãe. E a partir de hoje você vai se referir a ela dessa maneira. Quando alguém te perguntar: ah, Nossa Senhora é minha mãe, ela é minha mãe. Vamos fazer dessa música agora uma verdade. Mãe de Deus e minha. Canta com o seu coração agora. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Nossa mãe. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti,
ficando de pé. Vai ficando de pé e vamos entregar nossa vida a ela.